a gente precisa entender e dar prioridade para os alimentos que têm baixo índice glicêmico. Mas quem não tem essa doença e quer emagrecer também pode se beneficiar com esses alimentos. E a gente vai conversar agora com a nutricionista Thaís Pereira. Obrigada por ter vindo, viu, Thaís? Muito bom te receber sempre. Thaís trouxe aqui vários alimentos e ela vai falar um pouquinho deles e, olha, alertar a você que está precisando fazer uma dieta certinha, certo? Certíssimo. Todo o alimento que nós comemos, Cláudia, todo o carboidrato, ele tem a quantidade de açúcar presente nele. Esse açúcar, a velocidade com que ele é absorvido na corrente sanguínea é que determina o índice glicêmico dele. Então, os alimentos que são absorvidos numa velocidade rápida são os alimentos de alto índice glicêmico, que eles fazem o pâncreas ter uma alta produção de insulina para conseguir captar o açúcar do sangue e enviar para o músculo. Já os alimentos que têm uma velocidade lenta de absorção e de ser levado na corrente sanguínea, eles são os alimentos de baixo índice glicêmico, que são os alimentos que nós vamos falar hoje, né? Então, aqui essa mesa, elas são de alimentos com baixo índice glicêmico. Então, a maneira que eles vão afetar essa glicemia é muito menor do que os carboidratos refinados, o pão branco, as massas, né? Agora, com isso não significa que a gente pode comer à vontade tudo que tá aqui, né? Porque de toda forma, para quem tá fazendo um controle do diabetes ou tá querendo emagrecer, também tem que ter aí a quantidade certinha. Sim, sempre a gente tem que lembrar que o equilíbrio para tudo. Um alimento, por mais que ele tenha baixo índice glicêmico, ele tem a presença de açúcar dentro dele. Ok, então vamos começar falando aqui. A gente tem a farelo de aveia. Farelo de aveia. O farelo de aveia, ele tem a presença das beta-glucanas, que é uma fibra que ela é absorvida, né, uma fibra solúvel, então ela consegue reduzir a absorção da glicose e também do colesterol. Então é uma fibra que dá pra gente enriquecer tanto junto com frutas, com iogurtes, em vitaminas, então dá para ter um consumo legal diário. E até a recomendação dela seriam 2 colheres de sopa por dia, pra gente conseguir ter esse efeito nessa redução da glicemia, né? Legal. Uma vez você falou pra gente aqui do farelo de aveia, que também é bom pra quem tá querendo perder aquela gordurinha abdominal, né? Farelo de aveia, todas as fibras em si, principalmente pelo índice glicêmico. O índice glicêmico, ele tá totalmente ligado com a perda de peso, porque ele vai ter uma absorção lenta da glicose. Então a gente consegue ter uma queima e quando esse alimento ele vai direto para a corrente sanguínea, a insulina capta e manda para o músculo, ele é convertido como gordura também. Então a gente tem que ter esse alimento com índice baixo, com uma glicemia baixa, também para influência de perda de peso. Lentilha? Lentilha, ela é importantíssima, né? Ela é uma leguminosa que tem a presença de fibras, tanto solúveis quanto as fibras insolúveis. Entre lentilha e feijão, tem alguma diferença? Um é melhor que o Pouco, outro? até mesmo os tipos de feijões, você varia na dosagem do índice glicêmico, mas é pequena. Todos eles são considerados baixos. É importante variar o tipo de feijão, porque normalmente nas casas as pessoas têm as tradições, né? Tem casa que é só feijão preto, no Rio de Janeiro só come esse feijão preto, em São Paulo as pessoas comem mais o feijão carioquinha, não é? Que são hábitos, né? Mas é importante variar o tipo de feijão ou não? Feijão é tudo feijão? É interessante pela disponibilidade e o índice glicêmico, você consegue ter uma variação entre eles, mas isso não influencia diretamente tanto para o ganho de peso, ou para perda, ou para o índice glicêmico. E aí é só variar, mas a lentilha e o feijão, eles fazem mais ou menos o mesmo papel. Aqui, arroz integral. O arroz, nessa combinação aqui, então a gente tem tanto as leguminosas, lentilha e o feijão, e o arroz integral. Então tudo que é integral, a gente consegue ter um teor maior de fibra, que vai favorecer demais nessa redução da glicemia. O arroz e o feijão, algo que é muito importante neles é o cozimento influencia no índice glicêmico. Então, os alimentos, quanto mais cozido ele for, ele consegue ter uma absorção mais rápida. Com isso, ele vai mais rápido para a corrente sanguínea. Então, é legal um alimento mais al dente, que tem que ter uma mastigação, né? Tem que ter digestão mecânica. Você consegue reduzir esse efeito, né? De absorção. Olha, legal. Isso é hábito estilo de família também. Se você começar a não cozinhar tanto o seu arroz, não fazer aquele feijão que está desmanchando lá de tão cozido, de tão molinho que ficou, já é melhor. É melhor, então, para a saúde da família toda. Muito melhor. Até mesmo esse hábito de cozinhar tudo al dente. Perfeito. Como sopas, por exemplo, a gente tem uma absorção muito rápida. Então a gente tem que sempre colocar um pouco do alimento sólido para conseguir ter um equilíbrio legal, né? Aqui a gente tem batata doce. A batata doce também é um carboidrato, é um amido, só que ele tem uma complexidade maior do que a batata inglesa, por exemplo, e a mandioca. Então é algo muito mais interessante de se ter na rotina alimentar pela composição que ela tem. Também tem bastante fibras, ajuda também na parte intestinal. Então, assim, é algo importantíssimo. Tem beta-caroteno, que ajuda, né, uma vitamina A, precursor da vitamina A. Então, é importante a gente
tentar alterar a batata tradicional por outra com uma qualidade um pouco maior. Legal. E é tão gostoso batata doce, também é hábito. Aliás, a gente tem que entender isso, que essa coisa do filho, não gosta disso, não gosta daquilo. É muito do que a gente vai acostumando também a eles comerem todos Criar os dias, oportunidade, né? Vai criando oportunidade, vai devagarinho, prova um pouquinho, daqui a pouco estão habituados àquilo que é saudável. Aqui é leite ou iogurte? Esse aqui é o leite desnatado. Tá. Para o diabético é legal algo com baixo teor de gordura, até mesmo porque tem a influência de alteração de peso, né? Entra na síndrome metabólica. O leite, ele tem a presença de carboidrato, apesar dele ser uma proteína, que é a lactose. Então, a lactose ela é um açúcar. Se você consumir um leite isento de lactose, não quer dizer que ele vai ser sem carboidrato, porque, na verdade, ele é adicionado da enzima lactase para o paciente que é intolerante conseguir digerir. Então, mesmo assim, ele vai ter a presença do carboidrato. O importante é só equilibrar, né, a quantidade consumida. Mas ele é um alimento super legal, que tem um índice baixo, então dá para se consumir também pelo diabetes. Bom, quando a gente pensa em diabetes, a gente já pensa também nos adoçantes, né? Que tem vários tipos. Você trouxe um aqui para exemplificar tudo isso. Mas a gente sabe exatamente. que existem vários tipos, alguns que são mais agradáveis, né? Mais tolerantes, e outros que são difíceis a gente usar. Os adoçantes é a diferença. Tem o químico e aquele que tem pelo menos uma base, uma procedência natural. Ambos são processados em laboratório, então a gente tem influência no perfil da saúde mesmo, né? Qualidade, tanto indícios de propensões para desenvolvimento de câncer. Então, é algo que a gente tem que se pensar. No entanto, o adoçante, ele tem 0 calorias, né? É bem mínimo o percentual dele e presente na rotina do diabético. Já pacientes que têm, além da diabetes, a hipertensão, tem que tomar um sério cuidado com os adoçantes com ciclamato de sódio e sacarina, porque podem aumentar esse teor da pressão arterial mesmo. Então, quem tem pressão alta, evita o ciclamato de sódio e a sacarina. Atenção, isso hein? Mesmo. É importante, nem todo mundo sabe. E é um adoçante que está fácil aí no mercado e muita gente está consumindo sem saber. Aqui as barrinhas de cereais. Às vezes a gente olha e fala assim, todas elas são super saudáveis. Todo mundo pode comer? Não é bem assim. Nós temos essas três primeiras aqui que elas não são diets. No entanto, são barras de cereais, têm fibras, o índice glicêmico delas é intermediário. O que você tem que olhar para você conseguir identificar se ela vai influenciar ou não é rótulo. Então, na lista dos ingredientes do alimento, sempre prestar atenção qual alimento vem primeiro. Se você tiver lá como primeiro item o xarope de glucose, querendo ou não, é o açúcar. E depois vem os outros cereais, os flocos de aveia, os outros farelos, ou seja, a base dele tem bastante carboidrato. Então, é importante algum alimento que primeiro tenha cereais, para depois ter alguma adição de açúcar ou mel, enfim. E tem também os produtos isentos de açúcar, que é utilizado algum adoçante, natural ou artificial, para conseguir ter uma redução mesmo do açúcar. Tá, aí isso para quem tem diabetes, né? Agora, quem não tem diabetes deve comer esses produtos que são dietéticos, que não têm açúcar, ou esses produtos têm mais gordura? Exatamente, até mesmo para compensar a textura, sabor, é acrescentado uma quantidade maior de gordura. Então, produtos diets é para o público diabético. O produto light, ele pode ter uma redução de até 25% de algum nutriente, que daí é para um público que talvez tenha uma propensão ou está precisando emagrecer para não desenvolver essa diabetes, mas o alimento diet mesmo é isento de açúcar para público diabético. Então, quem não tem diabetes deve evitar os diets, preferir os lights, que aí não tem tanta gordura, não tem adição de outras substâncias para dar mais sabor, né? Agora aqui, a gente tem as frutas. Tem fruta que tem um alto índice glicêmico? Sim, tem. Por exemplo, a manga. O que a gente deve evitar, então? Manga, o mamão, a banana, eles têm um carboidrato mais intenso. Não quer dizer que a gente precise abolir da dieta. É uma questão de administrar bem, de conseguir equilibrar, né? Compensar durante o dia inteiro com atividade física, com bastante ingestão de água. Mas tem os alimentos que têm um baixo índice glicêmico, que a influência é bem menor. E tem um teor de fibra maior, um teor de água maior, que é o exemplo de cereja, maçã, pera. Melancia. A melancia ela tem bastante água, então acaba tendo uma absorção lenta. Apesar dela ter um índice glicêmico alto, a carga glicêmica é baixa. Então, na proporção, na porção que é consumida, ela tem uma influência não tão alta. Agora, o diabético, ele pode comer fruta à vontade? Ou não? Fruta tem a frutose, que é um açúcar. Então, também equilibrado, de 3 a 4 porções no máximo por dia, para não ter essa influência da insulina e a pessoa se tornar um diabético, né?
No caso aqui das frutas, a pera, por exemplo, ela tem o dobro de fibras do que a maçã. Então, 2 peras por dia, você consegue atingir um nível de fibras legais e conseguir uma influência de reduzir essa absorção dessa glicose. Legal. Recado final para um paciente que está assistindo agora, que acabou de descobrir que está com diabetes. O que você diria para ele? Disciplina, porque a maioria dos pacientes, eles acabam conhecendo, tendo acesso a esses alimentos, mas eles vão levando a vida como se isso não tivesse problema algum. E daí vai gerando complicações, né? Então tudo é uma questão de equilíbrio, de bom senso e de conseguir ter consciência mesmo da influência que os alimentos podem ter para nossa saúde, né? Prevenção.